coaches, tudo ótimo, muito feliz de estar aqui para mais um webinário com vocês. Fantástico estar recebendo todo mundo aqui hoje para descobrir aí, né, mais um daqueles 3 erros que podem estar fazendo você perder o seu coach para sempre. Bom, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, muito contente de estar vendo o pessoal chegando aqui. Hoje a gente vai falar sobre um erro fundamental que muita gente comete e que é algo de fundamental importância para o seu processo de coaching, principalmente para a sua retenção de cliente. Na semana passada, no webinário passado, nós falamos sobre o erro que alguns coaches cometem, né? Na verdade, muitos coaches cometem, que é o fato de você não estar presente, não estar conectado com a sua essência. Eu tive aqui a presença do meu amigo e parceiro Edgar Gonçalves, ele explicou, eu não sei se você assistiu aí o web passado, gente, ou assistiu a reprise, mas ele explicou o quão importante é você estar conectado com a sua essência, como isso é fundamental para que você possa escolher o seu nicho, se comunicar bem com o seu público, né? Afinal, se você não se comunica bem, se você comunica com todo mundo, você acaba não comunicando com ninguém. Então, ele falou o quanto importante é você fazer o resgate dessa sua essência. Eu dei uma pincelada aqui antes dele entrar. E agora, caso você não tenha assistido o webinário anterior, eu vou revisar aqui para você algum desses passos aí, alguns desses erros relacionados ao resgate aí da sua essência, ao fato de você estar conectado com a tua essência. E como isso é fundamental para o seu sucesso como... Na semana passada, eu falei para você também que muitos desses erros que pouca gente percebe, né? Por que pouca gente percebe? Porque poucas pessoas falam deles, né? Muitas pessoas falam sobre funil, sobre relacionamento, sobre como você se posicionar, sobre ferramentas de coaching. A gente vai falar sobre isso também, tá? Mas não só sobre isso. Enfim, as pessoas falam muito sobre os erros mais comuns, né? Sobre você não estar presente para o seu coach, sobre essa síndrome, né, de nunca estar pronto, você está sempre fazendo vários cursos, está sempre achando que não está pronto. Eu não vou falar de nada disso, tá ok, pessoal? Isso vocês já estão acostumados a ouvir. Eu trouxe aqui para vocês 3 erros que são pouco comentados e justamente por isso muita gente continua cometendo esses erros, porque tem pouca gente para te alertar sobre isso. E eu estou aqui para isso hoje, totalmente comprometida a te alertar para mais um grande erro que você também pode estar cometendo e que pode estar fazendo você perder o seu coach para sempre. Tá ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com você, para a gente poder dar uma revisada, caso você não tenha assistido ao webinário anterior. A gente vai dar uma revisada aqui no erro número 1 e vamos ingressar aí no erro número 2. Fica presente, fica atento para esses erros, que é para você nunca mais cometer, caso você esteja cometendo, e se não, para você contar aí para o seu amigo que ele acontece, que ele existe. E por falar em contar para o seu amigo, chama o pessoal que você conhece para essa série de 3 webinários, tá ok? Se você está assistindo na reprise, compartilha com seus amigos, compartilha o link que você se inscreveu. É o mesmo link, ele é válido também para o próximo webinário, que vai acontecer agora dia 16 de fevereiro. Esse vai ser o último. Oportunidade para quem ainda não assistiu, assistir e descobrir quais são esses 3 erros que podem estar fazendo você perder o seu coach para sempre, tá ok? Então, compartilha aí com seus amigos coach, que eu tenho certeza que eles vão se beneficiar muito de tudo que eu vou apresentar aqui para você agora, tá bom? Vamos lá, eu vou passar bem rapidinho, tá? Por esse início aí, por esses primeiros slides, que foi o que a gente falou na semana passada, só para você, caso você não tenha assistido, e nem tenha assistido a reprise também, se você está chegando agora, aí seja muito, muito, muito bem-vindo, todo mundo que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está assistindo na reprise, seja bem-vindo também, fica atento, semana que vem tem mais um webinário, é o 3º erro, tá ok? E é também muito, muito, muito importante que você esteja presente para isso. Então, vamos lá, a gente vai falar aí sobre esses 3 erros fatais que podem estar fazendo você perder o seu coach para sempre. Semana passada eu falei, né, pra gente... É bacana a gente falar sobre esses erros, porque, afinal de contas, é errando que a gente aprende, né? A gente está muito acostumado a ouvir essa frase aí,
É errando que se aprende, não é mesmo? Quem estava na semana passada aqui já sabe que não é errando que se aprende. Na verdade, a gente aprende corrigindo os nossos erros, né? É preciso estar presente, é preciso conhecer, identificar onde a gente está errando para a gente corrigir e aí sim aprender fazendo certo. Tá ok? O erro é sim uma excelente oportunidade de melhoria, mas para isso você precisa corrigir, ok? Então, eu falei para você aí, para todo mundo que estava aqui na semana passada, se você estava também, você viu, que o primeiro erro aí, né, que muitos coaches cometem é não estar conectado com a sua essência, não é? Isso aí é importantíssimo. E por quê, né? Putz, muita gente não fala isso, por que você não pensou nisso antes? Isso acontece porque muitas vezes, quando a gente passa por um processo ou uma formação de coaching, a gente tem aquele estalo, né? Nossa, descobri minha missão, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí, ok, a gente para de se preocupar com isso, né? Beleza, eu já encontrei o meu caminho, eu já encontrei a minha essência. Só que se você não tiver presente para o que é real na sua essência, você acaba fazendo escolhas erradas. E a sua essência sabe escolher o que de fato é essencial. E aí, o que acontece com o coach? Ele sai lá da formação feliz da vida, né? Vê se isso já aconteceu com você. Pronto, descobri a minha missão, agora eu já sei o que eu quero fazer para a minha vida. Vou transformar vidas, vou impactar a vida das pessoas, vou ajudar um monte de gente. Ok, mas aí você esquece de se fazer algumas perguntinhas muito importantes. A primeira delas é, como que você vai ajudar essas pessoas? A segunda delas é, quem são essas pessoas que você vai ajudar? E a terceira, o que isso tudo tem a ver com você, com a sua essência, com a pessoa que você é? Certo? Se você não fala com a sua essência, você vai falar para um monte de gente. E aí, beleza, um monte de gente vai te ouvir. Só que poucas pessoas vão se conectar com você. Para pensar. Se eu falo da minha história, se eu falo da minha essência, se eu falo aquilo que eu fundamentalmente acredito, as pessoas que têm histórias parecidas, que têm desafios parecidos com os que eu tive, que acreditam na mesma coisa que eu acredito, que têm a essência parecida com a minha, elas vão se conectar comigo. Outras pessoas podem achar a minha história interessante, mas isso não quer dizer que elas vão se conectar comigo. Então, fica presente para isso. Quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. Você precisa conhecer a sua essência, você precisa saber exatamente para que você veio. Ah, Tati, essa é mole. Eu vim aqui para transformar a vida das pessoas. Eu já encontrei a minha missão. Ok, mas como que você vai fazer isso, né? Qual é a ajuda efetiva que você vai oferecer para o seu coach? De que forma? Qual é o caminho que você vai ajudar ele a trilhar? Qual é o resultado que você vai ajudar ele a alcançar? E como que você vai fazer isso? E o mais importante, isso é significativo, isso faz sentido para você realmente? Ou você está fazendo isso, você está nesse nicho, porque o mercado é bom, porque o mercado está aquecido, porque dá dinheiro ou porque dá status? Para pensar sobre isso. Olha para dentro de você, olha para a sua essência e perceba se realmente o que você está fazendo está congruente com aquilo que você é dita. Tá ok? Mais uma vez aí, ó, o ser é o mais importante. Muitas vezes a gente tem o hábito de olhar para o ter e para o fazer, né? O que eu preciso ter para fazer... o que eu preciso fazer para ter o que eu quero, né? Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. Ok, mas e o ser? Esse aqui, ó, que une, é esse serzinho, é essa palavrinha mágica aqui, que une essas duas esferas. E é com isso aqui que você tem que se preocupar. O que você é, quem você é. Você está transmitindo para o seu público quem você é? Você está transmitindo para o seu público a sua essência e a sua verdade? Então, fica presente para isso, tá ok? Agora, eu vou falar aqui sobre o erro 2. Bom, esse aí é o segundo erro muito comum que quase todos os coaches cometem, que está na estrutura do seu negócio, do seu processo de coaching. Ué, Tatiana, como assim a estrutura do meu processo de coaching? Qual é o erro que eu posso cometer na estrutura do meu processo de coaching? O primeiro erro é não estruturar, né? A gente sai da formação de coach com aquela bagagem, aquele pacote de ferramentas, não é mesmo?
cheio de coisa, cheio de ferramenta, cheio de recurso, técnica, e vamos fazer acontecer, e vou usar todas as ferramentas, aí de repente, para tudo. Ferramenta que eu vou usar. O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E aí você percebe que você precisa de um passo a passo. Olha, eu vou te contar uma história aqui. Isso aconteceu comigo. No início, lá na minha formação, quando eu comecei a atender, já durante a minha formação eu já tinha clientes, né, clientes pagantes, eu já estava atendendo várias pessoas, e aí, de repente, eu comecei a sentir falta de um passo a passo, né? De um caminho a trilhar, de um início, meio e fim com o meu coach. Eu vou tirar aqui a tela rapidinho para poder contar essa história para você. Só um minutinho. O que aconteceu? Lá no início da minha formação, quando eu estava atendendo os meus primeiros clientes, eu falei assim, caramba, né? E agora? Por onde que eu começo? E olha que a minha formação, ela fazia assim, ó, eu tinha lá uma ferramenta, aprendi as ferramentas, aprendi as técnicas, e aí eu ia aplicar essas técnicas com os meus coaches. Tá? Eu tinha ali um passo a passo, uma sequência de ferramentas. Só que me faltava alguma coisa, me faltava uma estrutura lógica, né, para eu conduzir o processo. E principalmente depois que eu terminei a minha formação, aí é que eu fiquei assim mesmo, caraca, e agora, né? Aula, beleza, a cada ferramenta que eu aprendia, eu aplicava com o meu coach. Mesmo assim, eu comecei a perceber que aquela ferramenta, de repente, não era adequada para aquele momento do meu coaching. Será que isso já aconteceu com você? De você ter uma ferramenta e falar, essa ferramenta é poderosa, é uma das minhas preferidas, e aí você aplica a ferramenta com o seu coaching e parece que alguma coisa não se encaixou. Parece que a engrenagem não está rodando direito. Eu não sei se isso já aconteceu com você, tá? Mas é muito comum. A gente pega a ferramenta, aplica, confia na ferramenta, conduz super bem a ferramenta, mas o momento do seu coaching talvez não seja o mais adequado. Para pensar nisso, fica presente para isso. Ele tem uma demanda, não é mesmo? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Acontece. Eu ficava assim, bom, eu atendia nessa época, eu tinha um nicho, né? Na época, quando eu estava na formação, e logo depois que eu saí da formação, eu trabalhava com coaching de idioma. Eu não sei se eu já contei essa história para você, se você já conhece essa história, mas eu trabalhava com coaching de idiomas, né? Ajudava pessoas aí a desbloquear, ou perder o medo de falar inglês, na verdade. E aí eu ficava naquela situação de, poxa, às vezes essa ferramenta é adequada, mas às vezes não, para aquele momento, para aquele coaching, para aquele perfil. E aí eu precisava de um passo a passo, eu precisava conhecer um pouco mais o meu cliente, eu precisava saber a melhor forma de ressignificar os medos e as dores dele, né? Eu vou falar mais sobre isso com você no final. Mas aí eu comecei a criar o meu passo a passo, né? Meu início, meio e fim. Para quê? Para que eu tivesse uma estrutura. Eu precisava estruturar o meu processo de coaching. Ah, Tati, mas o coaching é uma metodologia universal, já vem pronto, tá ali, ferramenta, é só eu pegar e aplicar. Será que é bem assim? Será que você nunca parou para pensar, nossa, qual ferramenta que eu vou utilizar para esse coaching? Estruturar o seu processo. E esse é o erro que muitos coaches cometem. Eles não estruturam, eles não fazem o passo a passo deles. Sua condução do processo de coaching. Fica presente para isso. Vamos voltar lá na apresentação. Então, vamos lá. Então, é importante que você tenha o seu passo a passo. Tá ok? Por que isso? Porque a gente trabalha basicamente com dois pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da dor. A gente precisa conhecer a dor do nosso cliente, o que está incomodando a ele. O meu trabalho é dessa forma. Eu trabalho com dois pilares. A dor e a motivação do meu coaching. Eu estou sempre alternando ali, eu estou sempre equilibrando dor e motivação. Por quê? Porque se você foca só na dor, chega uma hora que dói tanto que ele desiste. Eu não sei se você tem algum cliente que já desistiu do processo lá pela quarta, quinta sessão. Mas certamente você conhece algum coach que já passou por isso, né? A gente perde aí, muitos coaches perdem os clientes lá para a quarta ou quinta sessão. Por quê? Porque você foca muito na dor. Ah, eu aprendi que eu tenho que focar na dor. E esquece de motivar o seu coach. Esquece de fazer ele se sentir empoderado. Esquece de motivar ele a cumprir as tarefas da semana, voltar cheio de resultado para te contar, cheio de gás e querer cada vez mais.
Então, eu faço isso. Eu trabalho sempre focada na dor e na motivação do meu coach. Fundamentalmente, sem esses dois pilares, o processo de coaching não acontece. Você precisa estar presente para isso, tá? E sempre equilibrando. Nem mais, nem menos. É dor e motivação. Dor e motivação. E aí, com isso, você vai organizar, né? Você vai criar aí a sua estrutura do seu processo de coaching. E isso é fundamental. Poucos coaches prestam atenção nesse ponto da sua carreira, né? A gente se preocupa em posicionamento, em escolha de nicho, em marketing digital, em ferramentas, mas esquece de estruturar, de organizar o nosso processo de coaching à nossa maneira, né? Eu escutei uma história esses dias que contava sobre um senhor que ele fez um preparado de paella, né? Aquela comida de frutos do mar, né? Ele estava ensinando as pessoas a fazer esse preparado de paella. Ele deixava tudo ali e aí na hora era só colocar na panela e estava pronto. Ele ensinava como fazer isso. De um dado momento, ele passou no mercado, ele estava passeando e achou uns camarões vermelhos, enormes, muito, muito bonitos, né? E ele falou, quer saber? Eu vou colocar esse camarão vermelho na minha receita. A receita de paella, ou paella, né? Cada um fala de uma forma, é uma receita muito conhecida. Mas ele colocou o toque dele, ele colocou o camarãozinho vermelho. É a identidade dele naquela receita que muita gente já conhece. E assim você precisa fazer. A gente sabe que a metodologia de coaching, uma metodologia universal, que todo coach conhece e que funciona com todo mundo. Não é? Beleza, mas é preciso que você coloque o seu camarãozinho vermelho ali. Que você faça a sua estrutura, do seu jeito. Dê o seu toque especial ao processo de coaching, tá ok? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão de como estruturar o seu processo de coaching. O que normalmente você precisa pensar no processo de coaching. Veja se você já pensou tudo isso que eu vou colocar aqui para você agora, ou se você agora vai pensar assim, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Tá ok? Se você quiser, você pode me contar aqui no chat. Se não, pode guardar para você e só refletir a respeito. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa pensar é por onde começar. Eu sei por onde começar. Toda sessão eu começo aplicando a ferramenta de valores. Eu começo aplicando DISC, né? Ok. DISC para quem? Quem é essa pessoa que está perto de você, né? Você precisa saber quem é o seu coach. Falando sobre avatar, eu estou falando sobre o seu coach. Você já me conhece, você já deve ter me ouvido falar que eu acredito que todo ser humano é um universo, ele representa um universo único. E ele precisa ser tratado como tal. Né? Você já deve ter me ouvido falar sobre isso. E é exatamente assim. Você precisa conhecer o seu coach. Você precisa saber quem é a pessoa que está diante de você. Tá? Para você entender esses valores que você vai trazer ali na ferramenta, que ele vai ter clareza de quais são os valores dele, e você faz o que com isso? Né? Na primeira sessão, você conduz lá uma ferramenta, uma sessão de valores, ótimo, lindo, e depois você faz o que com isso? E mais, o seu coach faz o que com isso? Não é? Então é preciso você saber por onde você vai começar. Vai mesmo começar pela ferramenta de valores? É legal? Ok, mas que tal antes fazer um diagnóstico do seu coach? Fundar um pouco mais no que fez ele chegar até aqui, na origem da dor dele, quais são as barreiras que ele está enfrentando nesse momento, que tal? Eu faço assim. Antes, a minha primeira sessão, depois da sessão inicial, experimental, matadora, né? Cada um chama de um jeito. A primeira sessão oficial, eu faço um diagnóstico. O nome é esse mesmo, tá? É um diagnóstico. Eu sigo um passo a passo de 5 etapas em todos os processos de coaching que eu faço. E a primeira sessão, invariavelmente, é a sessão do diagnóstico. Tá? Inclusive, lá na minha mentoria, eu ensino para os coaches que eu mentoro esse passo a passo e como fazer um diagnóstico profundo, como fazer um verdadeiro raio-x do seu cliente. O pessoal, todo mundo que faz mentoria comigo sabe. A gente começa a sessão pelo diagnóstico. E aí sim, depois de entender quem é o seu coach,
depois de entender quais são as reais dores dele, o que trouxe ele até aqui, começou a acontecer com ele, por quê, né, que toda essa dor foi instalada nele, aí a gente motiva, e aí sim a gente vai fazer a personalização do processo de coaching. Você personaliza o seu processo? Eu deixo já essa pergunta aí para você. Ou todos os seus processos de coaching seguem o mesmo padrão? São as mesmas ferramentas, com todos os coaches do mesmo jeito, afinal, em time que está ganhando não se mexe. Será? Será mesmo? Todo jogo é um jogo, né? Todo processo é um processo. Cada coach é único. Então, é fundamental que você conheça o seu coach e consiga personalizar o processo. Se você já tem o seu arsenal de ferramentas, se você já tem as suas 10 ferramentas preferidas, ótimo. Pega essas ferramentas agora e encaixa elas de acordo com o perfil do seu coach. Principalmente de acordo com o momento do processo. À medida que você estrutura um processo, você vai saber exatamente quais ferramentas você vai utilizar em cada etapa. É assim que eu faço, é assim que os meus mentorados lá da minha mentoria Método Dream fazem. A gente divide em 5 etapas, né? Diagnóstico, ressignificação, expectativa, ação e mensuração. Em cada uma dessas etapas, nós temos as ferramentas que são adequadas para cada um desses momentos do processo. Ou seja, você tem uma estrutura. E aí sim, você vai saber qual ferramenta você vai usar, certo? Aquelas ferramentas, elas são opções. Não quer dizer que você vai usar todas as ferramentas enquanto você está fazendo, por exemplo, o diagnóstico do seu coaching. Tá ok? Mas você vai saber qual dessas ferramentas você vai usar. Por quê? Porque você já conhece o seu coaching. Então, você vai saber escolher daquele arsenal todo de ferramentas qual que vai se encaixar naquele momento com aquele cliente. Beleza? Eu espero que esteja claro isso para você. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat para mim, que eu vou respondendo tudo no final do nosso webinário aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Essas aí são as engrenagens, né? O processo de coaching, o que acontece? Na ferramenta, as ferramentas, elas são várias engrenagens que se unem, né, para fazer a roda girar, né, para fazer o processo acontecer e a transformação, para gerar essa transformação para o seu coach, para que ele alcance os resultados dele, né? É através dessas engrenagens que a gente consegue fazer essa mudança de comportamento e de mentalidade para que ele chegue no objetivo ideal, né, no estado ideal, no objetivo que ele está almejando. Ok, bacana. Isso aqui tá bom para você? Tá ok? Eu tenho aqui várias engrenagens, várias ferramentas. Isso aqui parece funcionar para você? Se eu pegar essa engrenagem aqui no formato de um volante e juntar com essa no formato de uma estrela e comessazinha aqui mais vazada, será que elas vão se complementar? Será que elas vão se encaixar? Será que essa roda vai girar? Sim ou não? Para pensar. Talvez só ter as engrenagens não vai fazer a máquina girar com perfeição. Quando você estrutura o seu processo de coaching, você tem uma engrenagem perfeita. Não basta ter todas as engrenagens, se elas não se complementam, se elas não se encaixam. Tá ok? Você precisa fazer com que as suas engrenagens se encaixem. Olha que diferença agora, ó. Tudo encaixadinho aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Aí essa roda aqui vai girar. Essa máquina vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho engrenagens que se encaixam. Eu tenho uma estrutura bem feita, bem planejada, bem programada para ela se encaixar. Não é? Então, você percebe como é importante. Bem, eu vou parar de compartilhar aqui mais entre compartilhamentos de tela, falando com você. Tá? Então, será que em algum momento você já parou para pensar se essas ferramentas que você usa, elas estão se encaixando? Elas estão fazendo a roda girar direitinho, redondinho, sem nenhuma interferência? Eu tenho certeza que você faz um processo de coaching impactante, transformador, de resultado, né? Mas isso pode ficar ainda melhor. Se você estruturar o seu processo de maneira adequada, se você ficar presente para isso,
para a importância de você ter um início, meio e fim, um passo a passo, você vai conseguir ter muito mais resultado. Melhor, você vai conseguir gerar muito mais resultado para o seu coach. E ele vai sair de cada sessão muito feliz. Ele vai sair tão feliz que ele não vai esperar terminar o processo. Ele já vai começar a te indicar para um monte de gente, para um monte de amigo dele que está precisando fazer coaching. Não é? É assim que funciona, é assim que a roda gira. Gira para ele e gira para você. E todo mundo sai ganhando. Se você estiver focado nesses dois pilares, dor e motivação, fizer um diagnóstico perfeito do seu coach, conhecer quem é ele, tá? Personalizar o processo, fazer o processo direcionado para aquela pessoa, para aquela dor, certo? Para aquela demanda, você vai certamente saber em cada sessão qual ferramenta você vai usar e o melhor de tudo, cada processo vai ser único. Você não vai ser mais um para todo mundo. Ah, ele fez isso comigo, comigo também, comigo também. Nossa, com você ele fez isso, comigo ele fez aquilo. Caramba, que legal. E olha quanta coisa bacana. Olha quanta transformação você vai poder gerar, né? Então, eu gostaria de te pedir para ficar muito presente para isso. Estrutura o seu processo de coaching. Faz o seu passo a passo. Eu fiz o meu, né? E funcionou. Funcionou tanto que agora eu estou ajudando outras pessoas, eu estou ensinando outras pessoas a fazer lá na minha mentoria do Método Dream, né? E as pessoas que estão lá, os coaches que estão lá, eles estão aprendendo como estruturar o seu processo de coaching, como manter o coach motivado. Como é que você mantém o seu coach motivado? Conhecendo ele, sabendo até que ponto você mexe na dor e na motivação, né? Como que você faz, o que você fala para ele, para motivar ele, para fazer ele partir para ação. Os meus mentorados lá, os meus coaches, eles estão aprendendo isso. E estão amando, eles estão simplesmente adorando. É pena que eu não trouxe aqui para você o depoimento, os feedbacks que eles estão me dando lá na mentoria, né? Eu estou com 2 grupos agora de mentoria que estão bombando, eles estão adorando. Se você estiver comigo aqui na semana que vem, eu vou trazer para você alguns dos feedbacks que os meus mentorandos estão dando lá na mentoria do Método Dream, tá? 2.0 agora aí, porque eles têm ferramentas disponíveis para eles, além de aprender a estruturar o processo de coaching, a ter mais segurança, mais assertividade, eles também agora têm as opções de ferramenta para cada etapa do Dream, tá? Então, fica presente para isso. Você precisa entender que é fundamental que você tenha conexão com a sua essência, que você esteja congruente com a sua essência e que você tenha uma estrutura do seu processo, que você coloque o seu camarãozinho vermelho lá no seu processo de coaching, tá? Eu tenho certeza que assim você vai potencializar muito os seus resultados, você não vai mais perder cliente lá naquele meio lá de quarto, quinta sessão, né? Que acontece muito. Eu não sei se isso já aconteceu com você, tá? Se você já perdeu coach aí pela 4ª, pela 5ª sessão. E também não sei se você já parou para pensar nisso que eu estou falando aqui para você. Você precisa que a sua engrenagem, que o seu processo, que ele rode redondinho, que ele rode bem. Para quê? Para você fazer o melhor pelo seu coach. Para você ser reconhecido por ele. Para você ter recorrência, você ter indicação. E para ele ficar feliz, satisfeito, transformado. E alcançar os resultados que ele deseja, né? Afinal, essa é a nossa missão. A minha missão é ajudar você a ajudar mais pessoas. A sua missão é ajudar essas pessoas que você se propôs a ajudar, né? Eu estou aqui para isso, por isso eu estou fazendo esse webinar, estou compartilhando essa informação com você, porque eu acredito verdadeiramente que quanto mais coaches eu ajudar, mais pessoas terão suas vidas transformadas, terão as suas vidas impactadas positivamente e terão sua vida elevada, né, a um nível A de realização e satisfação. E é isso que eu adoro fazer. Eu tenho certeza que você também ama fazer coaching. Eu tenho certeza que você também ama ser coach. Mas fica presente para isso. O seu processo de coaching, ele está estruturado? Ou ele é uma sequência de ferramentas, sem muita sequência lógica? Você realmente conecta uma ferramenta com a outra? Você linka uma ferramenta na outra? As suas sessões, elas são encaixadinhas umas com as outras? Elas fazem total sentido para o seu coach? Para pensar sobre isso. Elas fazem total sentido para você, né? Que é muito importante, o que você está fazendo sentido?
Você acha que você pode melhorar ainda mais, que você pode organizar o seu processo de coaching, no sentido de saber qual ferramenta você vai usar, de ter uma estrutura, de se sentir mais seguro para aquela sessão de mais tarde, para aquela sessão de amanhã, né? Se sentir mais seguro, mais assertivo, mais confiante. A estrutura no processo de coaching é um detalhe, mas que você, se você não faz, ele não percebe conexão entre uma sessão e outra, se ele não percebe que essa sessão de hoje está relacionada com a sessão de ontem, está relacionada da semana passada, está relacionada com a sessão inicial, se ele não percebe essa conexão, ele não prossegue no processo de coaching, ele não continua, ele não permanece. Tá? Por isso, esse é um erro que faz muita gente perder, muito coach perdeu os seus coaches. Porque se o coach não perceber que existe um fluxo, né, existe uma fluência e existe uma sequência lógica, aquilo fica desconexo. Uma semana ele tem que fazer uma tarefa, na outra semana a tarefa não tem nada a ver com a da anterior, e ele começa a não perceber o que está acontecendo, né? E ele fica o quê? Desmotivado. E você só foca na dor, dor, e esquece de amaciar ele, esquece de empoderar ele, né? Então, o que acontece quando você faz isso? Ele vai murchando. Se você foca só na dor, ele vai murchando. Um monte de ferramenta para dor, para crença, mas e aí? Empoderamento, né? E fazer assim, olha, você, feedback positivo, né? Feedback sanduíche, você certamente já ouviu falar nessas técnicas. É importante você ter uma estrutura, usar as técnicas no momento certo, usar as ferramentas adequadas com cada etapa do processo. É diagnóstico? Então vamos lá, vamos fazer um diagnóstico bem feito. Vamos investigar o que está acontecendo com essa pessoa, o que trouxe ele até aqui, o que gerou essa dor nele, né? Vamos ver se os sonhos dele estão congruentes com os valores, se estão congruentes com as ações que ele tem tomado, né? É muito comum você ter um coach que fala assim, quero ser promovido, você é coach de carreira, e o seu coach ele quer ser promovido. Ok, você quer ser promovido, vamos lá, vamos trabalhar. E aí, na hora que você aplica, por exemplo, uma ferramenta de alinhamento de valores e sonhos, né? De um dream list alinhado aos valores e alinhado ver se ele está alinhado com o sonho dele, se ele está congruente com o sonho dele. Você pergunta para ele, ele vai verificar que ele não tem feito nada para ser promovido. Né? O que você tem feito para ser promovido? Ah, eu entrego tudo no prazo. E o que mais? E aí ele fica ponderando, pensando, ah, eu sou um bom funcionário, eu chego na hora, eu nunca me atraso. Será que isso é suficiente para você ser promovido? Eu faço hora extra, será? Então você alinha as ações, certo? E ser promovido? Ser promovido vai te trazer mais responsabilidade. Além de mais dinheiro, vai te trazer mais responsabilidade. Você vai ficar mais focado no trabalho do que você já é. E aí o seu valor de liberdade é enorme. Para você, ou o seu valor de família é muito alto. E aí você está pouco tempo com a família, porque você está totalmente focado no trabalho, na sua promoção, no seu novo cargo. Percebe como é importante você fazer esse diagnóstico? Você aplicar a ferramenta adequada para o seu coach, para que ele tenha clareza, para que ele possa expandir a mente dele e ter clareza, ficar presente. Será que esse sonho é o seu sonho real? Ele está condizente com seus valores? E mais, as suas ações estão condizentes, elas estão congruentes, elas estão sendo tomadas na direção para você realizar esse sonho, né? Então, isso aí é muito, muito importante. Procura estruturar o seu processo de coaching, faz o seu passo a passo, faz a sua metodologia, cria a sua forma de trabalhar, coloca o seu camarãozinho vermelho, que eu tenho certeza que você vai potencializar muito, muito o seu processo de coaching. Ok? Vamos lá, que eu tenho só mais 2 slides para mostrar para você. Esse webinário ele é rapidinho mesmo, tá? Eu quero ser o mais objetiva possível, não quero que você tenha clareza. O foco aqui é corrigir o erro. Se você está cometendo esse erro, se você não está conectado com a sua essência, se você não tem um processo de coaching estruturado, se você ainda não colocou o seu camarãozinho vermelho lá,
fica presente para isso. A minha contribuição aqui, o meu comprometimento, a minha missão é te ajudar a não cometer mais esses erros, identificar e corrigir. Lembra? Corrigindo os erros que a gente aprende, tá? Então, a minha missão aqui nessa série de 3 webinários é ajudar você a identificar e corrigir esses erros, para que eles não voltem a se repetir e para que você possa otimizar ainda mais o seu processo de coaching, reter os seus coaches, manter eles ali com você, ativos e motivados, cumprindo tarefas e levando o processo até a conclusão, até a realização do sonho, do objetivo e da transformação que ele tanto deseja. Tá? Essa é a minha missão aqui. Por isso, esses webinários eles estão sendo compactos, tá? Que é para te ajudar a corrigir, identificar e corrigir e pronto, vida que segue. E vamos lá fazer acontecer, tá bom? Então, vamos lá agora para o nosso finalzinho aí. Os nossos últimos slides, eu vou te dar agora 2 exemplos de como estruturar um processo de coaching, tá ok? Do que é uma estrutura de processo de coaching. Vamos lá. Prontinho. Então, temos uma engrenagem rodando, tá redondinha, eles estão encaixados, as ferramentas, elas estão fazendo sentido, elas são congruentes umas com as outras, elas são complementares, elas se encaixam, ok, a engrenagem está rodando. Agora eu vou te dar esse exemplo aqui, ó. Observa essa imagem e procura refletir sobre o que ela diz para você. Tá? Eu tenho aqui uma estrutura. Esse aqui é a minha estrutura. Tá ok? Como que o meu processo funciona. E tem muito mais por trás disso aqui, né? Claro, mas isso aqui é só uma forma de lembrar o que precisa ter no meu processo de coaching. A primeira coisa é que precisa ter um diagnóstico, conforme eu já falei para você. Eu faço um diagnóstico profundo, eu analiso o que aquele cliente está passando, qual é a origem dessa dor, onde isso tudo começou, por que ele está passando por aquilo, quais são as coisas que ele não está conseguindo fazer, quais são as barreiras que ele não está conseguindo superar, para aí sim em fazer um planejamento. Tá? É um planejamento de ações. E mais do que isso, esse diagnóstico aqui, ele vai validar aquela sessão inicial. Né? Aquela sessão que o coach chega, ele te conta uma história, te diz o que ele quer, o objetivo dele, pronto. Será que é só isso? Você já deve ter observado que, normalmente, durante o processo de coaching, o objetivo do seu coach pode mudar, né? A transformação que ele precisa, ele toma consciência de que essa transformação é outra. Então, o diagnóstico ele já antecipa essa clareza para o seu coach e valida a sessão inicial. Assim, a gente consegue fazer um planejamento. Para quê? Para tomar ações que levem ele a um progresso. Lembra? Precisa ter início, meio e fim. E é um progresso. Só com esse progresso, ele vai ter resultados. E como é que a gente analisa isso tudo, né? Como é que a gente comprova isso tudo? Através de mensuração. Mensurar qual é o progresso do seu coach, onde ele está evoluindo, se ele está evoluindo, né? Tudo que está acontecendo com ele vai ser mensurado. Então, isso aqui é uma estrutura. Percebe? E não é qualquer estrutura. É a estrutura do meu método, da minha metodologia. Certo? Conforme eu falei para vocês, ó, eu tenho 5 etapas. É um passo a passo. Tem início, meio e fim. O início é esse aqui, ó, diagnóstico. Olha o desenho aqui. O fim é a mensuração, exatamente como está aqui, ó. E no meio? No meio a gente trabalha ressignificação, a gente trabalha expectativa e a gente trabalha atitudes, ações. Né? Um plano de ação, uma rota de ação. Só que tudo linkado, tudo muito bem estruturado. Lá na mentoria do Método Dream, eu ensino os meus coaches a fazer exatamente isso. Eu ensino os meus mentorados a seguir esse passo a passo, né? Aqui, rodar de maneira clara, de maneira suave, que o coach possa fluir no processo, certo? O objetivo é fazer o coach fluir no processo e sentir os resultados, sentir a transformação acontecendo. Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo de estrutura. Olha isso aqui.
Essa aqui é a estrutura. Desculpa. Essa aqui é a estrutura da mentoria. Tá vendo? Nada acontece sem uma bela estrutura. Você precisa estruturar o seu processo. Você precisa ter um início, um meio e um fim. Olha aqui, no diagnóstico, eu ensino os meus mentorados todas essas ferramentas. Eu ensino a fazer o diagnóstico e como aplicar cada uma dessas ferramentas. Por quê? Essas são as ferramentas ideais para essa etapa do processo. Bem como na ressignificação, essas aqui são as ferramentas ideais para esse momento do processo. Momento de ressignificar. Ressignificar crenças, ressignificar dores, ressignificar medos e partir para ação. Mas como é que você parte para ação? Para você partir para ação, você precisa saber o que você quer. Você precisa ter clareza do que você quer. E aí a gente faz um levantamento de expectativas. E para fazer levantamento de expectativas, a gente usa essas ferramentas. Essas e todas as outras que eles já trazem da experiência deles. Essas aqui são um arsenal a mais, né? É aquela malinha extra que eles têm já tudo prontinho, tudo direcionado, para que eles façam o quê? Só personalizem. Ah, com esse cliente aqui nas expectativas, é melhor fazer um caminho de recursos. Com outro cliente, de repente, é melhor fazer a elevação na mente à quinta potência. Então, ele vai definindo. Na ação, aqui nas atitudes, a gente smartiza as metas, faz um mapa de identificação de focos, trabalha o leque de possibilidades com ele. Então, você percebe que em cada etapa a gente tem ferramentas. E a gente ainda trabalha crenças, trabalha sabotadores. Eu ensino eles a como fazer isso. Como fazer essa estruturação exatamente como eu faço. Só que com um detalhe. Colocando o camarãozinho deles, né? Colocando a cerejinha do bolo. O coach que passa pela mentoria, o que ele faz? Ele aprende a estruturar o processo, a fazer essa engrenagem girar. Só que ele vai colocar o camarão vermelho dele. Ele vai colocar o toque especial dele ali naquela receita. Personalizar o processo e para otimizar os resultados. Qual é o objetivo? O nosso objetivo é manter o coach motivado e ativo. A mudança de comportamento e de mentalidade possa de fato acontecer, né? Possa de fato trazer para ele uma transformação sustentável, para que ele saia do processo de coaching verdadeiramente transformado e empoderado. E, claro, alcançando os resultados que ele tanto deseja. Tá ok? Agora eu vou deixar uma dica aqui para você, tá? Fica uma dica aí. Lembre-se que um planejamento cuidadoso, ele é capaz de vencer quase todas as dificuldades. Imagine um planejamento bem feito, com acompanhamento que só você sabe fazer. Com as ferramentas adequadas, com o processo de coaching rodando redondinho, né? Com aquela engrenagem ali totalmente encaixada, conectada. É tudo que o seu coach precisa e é tudo que você precisa para gerar ainda mais resultados para os seus coaches, ok? Então aqui fica a dica, pense no seu planejamento. Pense em como está o seu momento aí, né, de planejamento. Deixa eu tirar aqui para você poder me ver. Pense como está a estrutura do seu processo de coaching, né? Isso é fundamental. Tá? É fundamental que você estruture, que você crie a sua metodologia. Eu não estou dizendo aqui para você usar a minha metodologia, para você usar o método Dream. Eu usei o método e a mentoria como exemplos que é possível. O método Dream, ele surgiu durante a minha formação. Lembra que eu contei para vocês aqui que lá atrás eu sentia necessidade de estruturar melhor, de ter um passo a passo, de conhecer melhor o meu coach? Foi assim que nasceu o método Dream. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele foi amadurecendo. Ele foi ficando melhor. Ele foi ficando mais robusto, porque eu fui pegando mais experiência, mais confiança, ficando mais assertiva. Entendi que eu precisava compartilhar ele com o mundo. E por isso eu criei a mentoria, né? Eu acredito verdadeiramente, eu já falei isso para você aqui, né? Eu acredito verdadeiramente que quanto mais coaches eu ajudar, mais vidas eu vou estar transformando daqui. Ajudar mais pessoas. Essa é a minha missão. Por isso eu criei a mentoria do Método Dream. Por isso o Método Dream evoluiu e está na versão 2.0. Por quê? Para ajudar cada vez mais você.
E esse foi um exemplo que eu te dei de que é possível. Procure estruturar o seu processo de coaching, faz um modelinho, faz o início, meio e fim. Eu tenho certeza que você vai otimizar muito os seus resultados, ok? Então, ó, fica presente para esse erro e estruture o seu processo de coaching. Vamos corrigir. Se você ainda não estruturou, estruture o seu processo de coaching ainda hoje, tá? Vai testando, vai validando. A gente sabe, né, que tudo é teste, tudo é validação, mas você já tem as ferramentas para aprender a como encaixar essas ferramentas para que a engrenagem fique redondinha, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Eu estou muito contente de ter vocês aqui comigo hoje, de estar passando um pouquinho mais do meu conhecimento para vocês. WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma dúvida ou alguma experiência sua, tá? Pode me mandar o WhatsApp, fica à vontade, faço questão de te responder, tá ok? Aí tá meu WhatsApp, pode anotar. Me acompanha lá nas redes sociais, Facebook é Tatiana Neves, YouTube Coach Tatiana Neves, não esqueça de botar o coach lá, tá ok? Instagram a mesma coisa, Coach Tatiana Neves. Eu tô aqui para ajudar você a ajudar mais pessoas, essa é a minha missão. Tá ok? Obrigada pela sua presença aqui até agora, são 9 horas da noite, aqui comigo, me ouvindo. Eu fico muito feliz em poder contribuir, gratidão pela sua presença. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do que eu sei com você para te ajudar a ajudar mais pessoas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada aí pela sua presença, pela sua participação. Semana que vem tem mais, dia 16 de fevereiro, você vai descobrir o terceiro erro que você também pode estar cometendo. Tá? E pode estar fazendo você perder os seus coaches aí para sempre. Então, bora identificar esses erros e corrigir. Fazer acontecer. Tchau, tchau. Um forte abraço para vocês. Sucesso. Tchau, tchau. Boa noite.